Pai, irmãos, Amém. pela graça do Senhor Deus, estamos iniciando agora mais um estudo da glória de Deus. Peço para os irmãos se colocarem de pé. Nós vamos louvar nosso número 6. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Vamos começar. Nosso texto, Tiago capítulo 4, do verso 3 até o verso 17. Eu vou pedir para essa leitura do irmão Antônio fazer a oração de início para a gente poder adentrar o nosso estudo de hoje. Quando a Escritura Sagrada diz da seguinte forma: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida, edificando o que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece com instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogância perante pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecado. Peço que o irmão Antônio iniciar, fazer a oração, para a gente poder iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, principalmente te agradeço, Pai, por nos permitir, Senhor, que possamos ser valorados. Te agradeço também, Senhor, que estamos aqui, chegando bem, Pai, com tua vontade, Senhor. Somente pedir, Senhor, que possa abençoar, Pai, os estudos, Senhor, e que possamos inculcar, Pai, todas as verdades que estão assim, citadas na tua Evangelho. Possamos não só inculcar também, mas praticar nas nossas vidas. Mas, Senhor, possamos vir para os últimos, a gente não ouvir, possamos voltar para casa, Pai, ter uma reflexão, para casa ser verdade nas nossas vidas. Deus, Pai, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós já lemos o texto, a gente vai trabalhar essas verdades e quais lições esse texto também traz para a gente. E principalmente esse texto traz como, podemos assim dizer, como também confrontamento, principalmente para mim que irei expor a palavra de Deus. A gente vai trazer algumas lições importantes e como essa mensagem pode se aplicar nos nossos dias de hoje e como nós devemos fazer o que é correto conforme a vontade de Deus. Então, nesse nosso texto, que a gente acabou de ler, de Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, a gente consegue perceber algumas orientações que Tiago dá ao povo eleito de Deus, como ele escreveu esse livro como um todo. Ele explica para quem ele escreveu no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que escreve para povos que estão na dispersão daquela época. Então, o apóstolo Tiago, ele escreve todas as verdades de como o povo de Deus deve se comportar com relação aos nossos planejamentos. A gente vai trazer até as perguntas, inclusive vou até fazer uma pergunta inicial, depois do nosso estudo a gente vai trazer a resposta.
pergunta é o seguinte: já que a gente acabou de ler esse texto, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, não passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, só viveremos, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogância, prestações, toda arrogância, semelhante a essa, ela é o que, irmãos? Maligna, diz o texto, e a gente vai compreender o porquê disso. E no versículo 17 diz, ele dá um fechamento com toda essa argumentação, que Tiago diz, quando ele diz: portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Quando a gente se depara com esse texto, inicialmente eu levantar uma pergunta, ao decorrer do nosso estudo a gente vai explicar essa mesma pergunta. Quando algumas pessoas, sem saber compreender a Escritura Sagrada de forma sábia, com o bom bilhete que Deus nos ordena, as pessoas dizem: oxê, então quer dizer que está errado fazer planejamento. Será que eu posso fazer planejamento no desenvolvimento pessoal e com planejamento para ajudar o meu próximo? Ou melhor, uma dúvida que todo mundo, ou a boa parte das pessoas tem, principalmente o povo de Deus, que também aprende o verdadeiro evangelho. Pergunta assim: então quer dizer que eu também não posso fazer um planejamento e procurar um trabalho melhor, uma profissão melhor, a ser remunerado ou remunerado, dependendo de ser homem ou mulher, para fazer as coisas da minha necessidade que eu preciso? Então será que isso é pecado? A gente vai ver tudo isso, que essa argumentação não tem fundamento nenhum, e sim somente teoria que as pessoas levantam. Então a gente vai ver, com base nas orientações de Tiago, nessa parte introdutória, como é que nós devemos nos comportar. Já disse para os irmãos que nós, filhos de Deus, podemos fazer planejamento sim, porém, nós devemos fazer, primeiramente, consultar a Deus, como também Tiago diz, está aqui nesse texto, de forma indireta também Tiago diz, como tem parafrase também fala dele. A gente deve consultar primeiramente a Deus, a gente deve dizer assim: se Deus quiser, se Deus permitir eu fazer tal coisa, se Deus me der a graça, eu vou executar aquilo outro. Então é assim que nós devemos proceder. O eleito de Deus, ele deve ter essa linha de raciocínio e também essa mesma coerência que Tiago alerta o povo de Deus lá no primeiro século, a ter essa mesma coerência que também nós, eleitos de Deus, no segundo século que nós estamos, devemos ter também. Então, com base nessas verdades, vamos compreender um pouco mais. E a nossa tese, vamos chamar essa tarde, a nossa tese é que nós somos totalmente independentes de Deus e que nossos planejamentos sem Deus não valem de nada, ou até mesmo o conhecimento que nós temos não vale de absolutamente nada. Então a gente vai compreender o porquê disso tudo, certo? Então nesse texto que a gente acabou de ver, a gente pode até perceber que muitas pessoas, como uma parte também introdutória, as pessoas fazem planejamento sem considerar a vontade de Deus muitas vezes. Muitas vezes até a gente que conhece também a palavra de Deus, a gente quer fazer alguma coisa sem sequer consultar a Deus, se pedir a permissão de Deus e se pedir também para Ele ser a fonte, como Ele sempre é, como a própria Escritura Sagrada apresenta e aponta, que o nosso Deus ele é a fonte do amor. Como também dizia o salmista Davi, que até uma folha de árvore ela só cai da árvore com o consentimento de Deus, ou com a permissão de Deus, que vocês quiserem achar melhor. E o objetivo dessa carta é apresentar, a gente vai apresentar aqui também, com base no texto que Tiago expôs, a gente vai apresentar alguns comentários no formato também de perguntas e respostas para facilitar e elevar a nossa compreensão. E para a gente compreender melhor desses versos que a gente leu, no versículo 13, com Tiago dessa argumentação, ele inicia: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Baseando também nesse texto, por causa que a gente vai ver também no texto anterior, a gente vai ver que nada acontece pela nossa vontade. Porque o ímpio, vamos ser sinceros, vamos ser coerentes, os ímpios eles pensam que as coisas acontecem por conta própria deles. Como por exemplo, as pessoas dizem: eu vou beber água porque eu quero. Dizem que tem o livre-arbítrio, né? Começa a dizer: eu bebo água porque eu quero, eu vou no banheiro porque eu quero, faço uma coisa porque eu quero. Deus não tem nada a ver com
isso, é o que os ímpios dizem por aí fora. Mas só que a gente vai compreender um pouco mais dessas verdades e debater também sobre esses falsos argumentos que os ímpios levantam. Né? Então, uma pergunta inicial: como essa mensagem, de uma forma geral, como é que essa mensagem que a gente vai ver agora, essa mensagem, será que ela proíbe eu fazer algum planejamento? Aquela pergunta que eu fiz inicialmente, a gente vai trazer algumas respostas. A resposta é não. E por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela proíbe, como posso dizer, planejar outras coisas sem colocar a Deus na frente. Como, por exemplo, o problema surge quando traçamos metas sem reconhecer a Deus como Senhor do nosso futuro, certo? Fazer ensinamentos que vocês que já vão trazer para as orientações também sobre isso. Nós devemos submeter os nossos planejamentos ao Senhor antes mesmo de nós executá-los. A gente vai ver a importância disso. E por que nós devemos fazer isso também? Declarando que se o Senhor quiser, como também diz o Tiago, essa carta, Tiago, o meio-irmão de Cristo, como nós bem sabemos. E nesse texto, a gente vai ver que, pois Deus, Ele sustenta toda a sua criação e ninguém vive por si mesmo. O versículo 15 também responde essa pergunta, que é o texto que a gente vai trabalhar nesse texto todo. Se vocês consultarem também o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, também fala claramente sobre isso. Vamos fazer o seguinte: a irmã Cíntia abre Provérbios, capítulo 16, versículo 3, e o irmão Alton abre Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Provérbios 16, versículo 3. Uma Cíntia. Confia ao Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Exatamente. Então, nesse texto que a gente está vendo, firma muito o que a gente já viu nos comentários também do apóstolo Paulo, também está escrito lá em Mateus, eu não recordo o capítulo, mas tanto Mateus como até o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos andar também ociosos com coisa alguma. Ele faz até analogia: observa as aves dos céus, e colhe e nem semeia, mesmo assim o nosso Pai que está no céu as sustenta. Então não andeis ansiosos com o que há de comer, de beber ou de vestir, respondendo também aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Então a gente vai compreender um pouco mais sobre essas verdades. E o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, também fala bastante sobre isso. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Exato. E quando se trata aqui, nesse texto que a gente está trabalhando, pegando também a fala do irmão, a gente surge pergunta: o que é que Tiago ele quis dizer nesse versículo 13 especificamente? Porque quando a gente lê o texto, a gente encontra, como Tiago diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros até aqui, no leitor normal, que está tudo bem. Mas quando a gente se depara com o versículo 14, Tiago diz por que ele está levantando essa orientação, por que nós devemos nos atentar a essas verdades que Tiago está expondo. Quando ele diz no versículo 14: vós não sabeis que sucederá amanhã, que é uma realidade. A gente não tem absolutamente controle de nada. Ele continua na parte B do versículo 14, quando ele faz a analogia sobre a neblina, né? Ele diz que nós somos uma neblina. Neblina que parece por um instante e logo ela se dissipa ou desaparece. Ele também explica o porquê que leva esse argumento no versículo 13, quando ele diz no versículo 15: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor, ou seja, ele está respondendo o que ele falou no versículo 13, como as pessoas saem da cidade e tal, e lá vão passar um ano negociando e lá tendo lucro, trazendo para o contexto de hoje, as pessoas faziam fazer tal coisa, ou fazer isso, aquilo, outro, porque é a vontade de Deus.
Certamente, principalmente os ímpios, eles fazem assim, querem massagear o pecado. Mas quando a gente se depara com o versículo 15, Tiago ele diz: em vez disso, deveis dizer o quê? Se o Senhor quiser. Ou seja, tudo é pela graça de Deus, é Deus que permite que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. E ele diz: não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Mas vamos fazer isso ou aquilo se pedirmos ao Senhor e se falarmos se Deus quiser. Porque a gente sabe que não vivemos mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, que Deus estabeleceu conforme antes da fundação do mundo. Como também diz o apóstolo Paulo, preparou também as boas obras para que nós pudéssemos andar sobre ela. E quando nós nos deparamos com esse texto, esse versículo 15 e também o versículo 14, o Tiago, inclusive, até levanta uma pergunta retórica para facilitar a compreensão do povo daquela época, quando ele diz: vós não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece como um instante e logo se dissipa. Isso coloca também a nossa significância também aqui na Terra, porque a gente tantas vezes faz planejamento, mas só que nem sempre todos os planejamentos que a gente faz vai se concretizar. Só um ponto que nesse texto de Jeremias, no capítulo 9, eu li aqui o capítulo 1 e eu percebi uma parte aqui que pode ser aplicada em Deus, que aqui Deus fala para o Senhor, e ele vai dar esse recado do povo de Jerusalém. Aí, depois de Deus falar com ele fala, Deus diz assim: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos oradores, sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente os profetizam eles em meu nome. Eu não enviei, sempre. Isso se aplica totalmente nos tempos de hoje. As pessoas assim tomam o nome de Deus, falam o que pensam, aí só por não pedir quem não tem conhecimento, acredita, tem medo a Deus. Vamos dizer assim, eles falam de Deus que vem à mente deles. Eu penso isso. Então, o nome de Deus para quem nos conhece acreditar. Por isso que tem muita gente nessas falsas igrejas, porque não sabem como crer. E a primeira crença que oferecem a eles no nome de Deus, todo mundo acredita. Então, por isso que a gente tem que batalhar mesmo e tentar não oferecer a eles o governo correto, para que eles possam, conforme o Espírito Santo, se adorarem pela palavra e seguir o Deus, que é o Deus correto, que é a crença. Exatamente, também se encaixando também na fala do irmão, como o Milton também falou, eu tenho para fazer na fala do irmão, para a gente compreender melhor. A gente sabe que, infelizmente, no falso evangelho, as pessoas não fazem, que nem Tiago está fazendo no versículo 13 especificamente, no versículo 14, no versículo 14 e no versículo 15, quando ele diz que ao invés de nós fazermos as coisas por nossa conta própria, nós devemos dizer se Deus quiser. E os ímpios eles não fazem assim. É por isso que ele levanta esse primeiro argumento também no versículo 13. E essa história que o irmão Antônio falou é muito importante da gente saber compreender um verdadeiro evangelho, um falso evangelho. Porque as pessoas, pelo fato de elas sentirem um vazio dentro de si, elas vão para as instituições e dizem: eu vou fazer aquilo outro. Tem até uma canção se desenvolvendo, não sei se é Raquel Lira, não sei qual é a cantora, que ela diz: se eu orar, o céu vai mover, Deus tem que agir. E várias outras músicas que não são louvor, para exaltar o homem e diminuir a Deus. E a gente sabe que não funciona dessa forma. E Deus ele não está submisso à sua criação, pelo contrário, nós que somos criatura, estamos submissos a Deus, que é o nosso criador. Então, tudo isso a gente tem que ter essa percepção. Então, uma das perguntas também já respondi, com base naquela: será que eu estou proibido de fazer alguma coisa para o planejamento para o desenvolvimento pessoal? A resposta: a gente sabe que, pela luz da Bíblia, de uma forma geral, a gente sabe que a Bíblia não nos proíbe
da gente fazermos um planejamento, mas primeiramente tem que ter a consciência de que primeiramente devemos glorificar a Deus, dizemos também, colocar na nossa consciência, se Deus permitir, se Deus me der a graça, se Deus permitir que eu faça aquilo ou aquilo outro, eu irei fazer pela graça de Deus. Pensamento correto que nós devemos ter. E a gente sabe que nós devemos fazer as coisas, é comum a gente fazer planejamentos, nós como seres humanos, desde o primeiro século até os dias de hoje também. Como hoje faz planejamento, mas como também diz o Catecismo Maior do Baixista, chapéu número 1, que quando diz que o nosso fim supremo principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozar o máximo. Então, como também dizia o apóstolo Paulo, quer comendo, quer bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, não é errado a gente fazer planejamento para, primeiramente, contribuir para a glória de Deus, segundo o nosso desenvolvimento pessoal, também ajudar o próximo, ou então, aquele exemplo também que eu dei no início, a gente procurar um trabalho melhor, ser remunerado melhor, para atender as nossas necessidades e por aí vai. Não tem nada errado contra isso. Mas quando se trata da aplicação do dinheiro, a Bíblia nos diz que não é errado buscar outras formas de ganhar dinheiro, mas só que a Bíblia proíbe a idolatria. Também a Bíblia proíbe que nós não devemos ser avarentos, não devemos ser gananciosos e muitas outras coisas também. A Bíblia nos instrui acerca disso. E se a gente sabe que também, como a gente sabe, se a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, o irmão Silas, pegar um serviço, pegar um serviço no destino, quando algumas pessoas dizem, não, vou fazer aquilo, se Deus permitir. Inclusive, eu estava comentando com a irmã Eliana, estava preparando esse estudo, estava comentando com a irmã Eliana em casa, dizendo, mãe, eu acho interessante os ímpios, porque hoje eu vou fazer a exposição do Tiago, capítulo 4, verso 13 e o verso 17. Só que os ímpios, eles são bem sucedidos nas áreas, vocês podem perceber. Os ímpios, eles são bem sucedidos nas áreas que eles fazem, seja na vida profissional, não sei, seja na faculdade, seja na escola, no trabalho, qualquer meio acadêmico que vocês possam imaginar. Deus sempre dá o sucesso para os ímpios, fazem com que eles sejam renomados em suas áreas. A gente fica se perguntando, poxa, acho interessante isso. Os ímpios, eles nem sequer precisam dizer assim, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me der a graça. Eles não fazem isso, eles metem para lá e faz. Deus, ele faz tudo com propósito. A gente sabe que hoje até os ímpios, até os doutores, principalmente que atenderam, fiz a cirurgia também do Reverendo Marcos, são ímpios. Não sei se são ímpios, mas pelo que o Reverendo Marcos estava cuidando, provavelmente são ímpios. E o que acontece? Deus usa também a medicina, usa o seu povo para favorecer o seu povo diante de Deus. E a gente não é como esses ímpios. Feito diz o Salmista Davi no capítulo 1. Vocês lembram que ele diz no capítulo 1 do Salmos? Quando ele diz bem-aventurado todo homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem com eles nós temos o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele até lá da analogia, dizendo que os ímpios eles não são assim. Eles são pó, são porém como uma palha, que o vento dispersa e vão sem rumo. E a gente, diante de Deus, tudo que a gente for fazer na nossa vida, nunca devemos confiar no nosso intelecto ou qualquer outro meio que Deus nos dê. Se Deus nos dá conhecimento na vida espiritual, na vida pessoal, que são os três mandatos, que a gente sabe. O mandato social, o mandato cultural e também o mandato espiritual. O mandato social é aquele que nós temos com a nossa família, né? Pai, filho, mãe, enfim, a família como um todo. Esse é o social. O cultural é um trabalho que Deus ordena que nós possamos exercer para a glória do seu nome. O espiritual já diz servir a Deus não somente com a confissão de fé, que é aceitar todas essas doutrinas que nós temos, compreender e vivenciar, e também a prática, que é a profissão de fé, que a gente já viu nos estudos anteriores, que é não somente a teórica, também a prática também. Então, tudo isso, irmãos, a gente tem que compreender que nós, de forma nenhuma, somos como os ímpios. Sempre devemos qualquer coisa, por mais mínimo que seja, por mais simples que seja, a gente sempre deve dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me der a graça, vai acontecer pela vontade de Deus. Então, essa é a primeira comentário também que eu gostaria de acrescentar para os irmãos, poderem compreender melhor, certo? Já outra pergunta
Tiago fala aqui no versículo 13 sobre os lucros. Eu expliquei isso aqui, mas eu vou trazer um comentário para a gente compreender um pouco mais. Por que Tiago critica esse desejo aqui dos lucros, nesse versículo 13? Ele está explicando, ele explica ao decorrer do texto. Aí nesse texto nós está compreendendo melhor. Esse contexto abrange ganhos materiais e reputacionais quando confiamos carregadamente nos resultados. Nosso coração pode se desviar da dependência de Deus. Tiago aqui está muito alerta. Ele diz na primeira parte, na parte A, atendei, na parte A do texto do versículo 13, atendei ao que ele vai dizer, essas orientações que eu acompanhei naquela época. Não somente serão mensagens para aquele contexto, mas também para os nossos dias atuais. E a gente sabe, irmãos, que por mais que esse conhecimento que a gente tem, nunca devemos confiar em nós mesmos, e a gente sempre deve ser temente a Deus, porque como também diz lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vocês lembram que aqui diz o texto? O texto diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio do saber. Mas, infelizmente, os loucos desprezam a sabedoria e também o ensino. A gente não é como os outros. Então, tudo isso a gente deve ter essa compreensão e não ser ignorante, como também disse o salmista no capítulo 32, versículo 9, que nós não devemos ser ignorantes como cavalos ou jumentos, que uns são dominados como freio e cabresto. E sempre, irmãos, nós devemos pedir a orientação de Deus para tudo que a gente vai fazer. Isso é o que Tiago também está dando orientação nesse texto que a gente está fazendo a exposição, certo? Mas como outra pergunta, caso os irmãos tenham, é dizer assim, como evitar que os planos racionais se tornem orgulhosos? Porque é uma pergunta bastante que toca mais, senta mais na ferida, que nós temos no nosso contexto de dúvidas. Como evitar que os nossos planejamentos se tornem orgulho? Devemos orar antes de planejar. Isso é importante, a gente já viu os estudos sobre a importância da oração. Tá? Devemos orar antes de planejar, buscar conselhos piedosos conforme também a vontade de Deus e buscar o conselho que Deus estabeleceu. Amanhã, Provérbios capítulo 15, versículo 22, para você compreender melhor. E além de tudo isso, a gente busca validar motivações à luz da Escritura Sagrada, certo? Que se formos intencionais, sem honrar a Deus com os nossos recursos e tempo, nossos projetos se alinharão ao seu propósito, evitando que o planejamento seja a expressão de autonomia humana. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Que achou o texto do Quando não aconselho, fracasso os projetos, mas os conselheiros aborrecem. Exatamente, então vocês percebem aí, esse texto que a gente acabou de ler, Provérbios capítulo 15, versículo 3, fala bastante sobre isso. Os conselhos também do Salomão, esse livro também escrito por ele, esse texto que escreveu, a gente consegue compreender isso claramente, certo? Que Deus ele destrói os planejamentos humanos, como está em Provérbios capítulo 22, versículo 15, foi esse texto que a gente leu, versículo 22, perdão. Então, quando reforçando também o que a irmã leu, o texto diz: não roubes ao pobre. Provérbios capítulo 15, perdão, tá? O texto é não. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Quando o texto também reforça, sabe, o ensinamento que a gente está compreendendo aqui, quando o texto diz: onde não há conselho, fracassam, irmãos, os projetos. Mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então, tudo isso, irmãos, a gente tem que ter essa percepção, porque a palavra de Deus nos ilumina, nos dá a resposta para tudo. Como nós devemos viver, a nossa conduta que nós devemos ter. E também essa fé, que não somente confessada, mas também professada, de saber que tudo que a gente faz, se colocar Deus na frente, se disser se Deus permitir, vai fracassar. Isso também como está dizendo aqui, o melhor conselheiro é ele. O melhor professor é ele, o melhor pai é ele. Ele corrige, ele ensina e ele direita ele. Exatamente. Inclusive, como o irmão falou, esse texto também serve como fundamento para mim, pois, como o irmão bem sabe, estou realizando algumas coisas na vida profissional
Então o que acontece? Eu estava perdendo um pouco de sono, estava um pouco ansioso por conta disso. O Papai do Céu me visitou com ilha maternal, porque as pessoas pensam, não, mas o irmão está ali, está estudando a palavra, está aprendendo a palavra, até mesmo não somente o irmão, até mesmo os pastores, as pessoas dizem, não, o irmão é intocável, o pastor é intocável, não tem pecado, a gente é gospel, não, irmãos. A gente é falho também, comete pecados. E o Papai do Céu me visitou com ilha maternal, e louvo a Deus por isso. Porque também aprendi também com esse texto, de que todos os nossos planejamentos, se a gente for querer fazer por nossa conta própria, a gente vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara com constância, certo? Então, a gente jamais, esse texto também traz uma lição para a gente, de que jamais devemos confiar na meritocracia. As pessoas dizem, não, mas eu tenho sabedoria de tal coisa, seja na espiritual, pessoal, profissional, eu tenho sabedoria. Agora pergunta é, essa sabedoria que eu, você, outros irmãos também têm, até mesmo os ímpios que Deus dá, a graça comum sobre eles, toda essa sabedoria que nós temos, não vem de nós mesmos? Aqui não. Nós sabemos que não vem de Deus. E Tiago, ele começa a exaltar o povo de Deus, o porquê que nós devemos nos comportar de tal maneira. Ele diz que nós não devemos fazer os planejamentos, ele fala, explica o porquê, no versículo 13, ele diz, que ele faz até analogia, que diremos hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos tal lucro, como que a gente tivesse o poder e como você pegar aquele significado. E é evidente, né? É evidente. E querer prever o futuro. As pessoas dizem, não, mas vou fazer tal coisa aqui porque vai acontecer tal coisa lá na frente. A gente não é Deus para saber o que vai acontecer. E Tiago exalta o povo de Deus, o porquê que ele está falando isso? No versículo 14, quando ele diz, vós não sabeis o que sucederá para mim. Faz essa afirmação, no versículo 13, respondendo no versículo 13. Diz que não pode prever o futuro, só quem pode prever é Deus. Que a vossa vida, ela é apenas como uma neblina, ele faz essa analogia, que aparece no instante e logo se dissipa. Como, por exemplo, a nossa irmã Bárbara, a nossa matriarca, que está pelo céu, levou recentemente. A gente, pelo meu irmão Etão, estava fazendo uns planejamentos, havia começado comigo com a Eliane, fazer algumas coisas boas para benefício, primeiro, para a glória de Deus, e segundo, para ajudar também a nossa irmã em vários aspectos. Então, começamos a se organizar. Mas só que todos nós, a gente tem esse costume de fazer planejamento, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, você não sabe se vocês vão estar aqui amanhã. O bom é que a gente não tem controle de absolutamente nada. Quando fala isso, os ateus, estava vendo um vídeo do pastor, não recordo o nome dele, mas se vocês pesquisarem no YouTube vão ver lá, o pastor ele debatendo com 25 ateus no salão, no sertão, o pastor, ele falava. E, de uma forma geral, tem uma conclusão de lá que o ateu, a pessoa que é ateu, quando ele está falando sobre essa questão, que nós não temos o controle de absolutamente nada, as pessoas dizem, não, principalmente os ateus, não, eu sou ateu, porque eu não gosto dessa ideia de que eu sou controlado por um ser superior a mim. Eu não gosto dessas coisas, não, eu vivo por conta própria, faço isso, faço aquilo outro, digo que Deus não existe, mas só que no fundo, irmãos, não existe a Deus. Os ateus, na verdade, eles sabem da existência de Deus, sabem que existe um Criador, sabem que Deus é soberano sobre a sua criação, sabem de todas essas verdades. Se vocês verem lá nesse vídeo, eu recomendo vocês assistirem, vão ver que os ateus eles são muito instruídos também na palavra de Deus, alguns deles até falam palavras da Bíblia também, e a gente sabe que eles conhecem a Deus, mas só que eles negam, porque eles não admitem, porque o ego deles é lá de cima, como também disse o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 7, que o homem prefere adorar a criatura ao invés de adorar o nosso Criador. Então a gente tem que ter a percepção, irmãos, de que devemos fazer nos calar, como também dizia o apóstolo Paulo, porque eles distorcem a palavra de Deus. Até pegam, apresentam os textos da Bíblia, mas não apresentam o texto, ficam botam somente o seu sentido, o seu próprio sentido naquele texto. E sabe que isso dessa forma não glorifica Deus. E sem falar que como o ateísmo, que acredita que Deus não existe, como prova as coisas invisíveis e até mesmo as coisas invisíveis, que não existem, que a gente não pode ver, como prova todas essas coisas. Então tudo aponta para um Criador soberano sobre a sua criação. Então tem vários argumentos que eu poderia trazer, mas vai dar tempo para a gente passar por todos. Mas essa é a parte para a gente poder compreender melhor.
certo? E Tiago ele respondeu isso plenamente. Ele diz no versículo 14 que a gente não deve confiar nos nossos planos, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer no amanhã. E ele faz essa analogia sobre a neblina, né, que logo no instante ela vem e logo desaparece. Como, por exemplo, no tempo que a gente está, a chuva. Tem hora que a gente olha para o céu, tá? Aquela maravilha, quando o sol do nada vem a chuva. No mesmo modo, essa transitoriedade acontece com nós. A gente pode estarmos aqui e depois a gente não estarmos. É a vontade de Deus. Então, tudo isso a gente tem que ter essa percepção. E Tiago continua nas suas orientações, dizendo que nós não devemos proceder dessa forma, querer fazer as coisas com o nosso próprio conhecimento, podemos assim dizer, conhecimento entre aspas, porque o conhecimento que nós temos não pertence a nós, sim que Deus que nos deu. E no versículo 15, Tiago complementa essa argumentação que ele está dizendo. E ele diz que ao invés de nós confiarmos e nós lermos, fazer planejamento, se colocar Deus no centro de tudo, nós devemos fazer o quê? Em vez disso, nós devemos dizer, se Deus quiser. Ou como eu falei, não somente se Deus quiser, mas se Deus permitir, e se Deus me der a graça de fazer tal coisa. Porque se a gente pega, irmãos, a Escritura Sagrada, a gente vê que toda a Escritura nos aponta, primeiro revela a glória de Deus, como também diz em Romanos capítulo 3, revela a glória de Deus, revela quem nós somos e que também nós somos totalmente condicionados e dependentes de Deus. E que, como também dizia o apóstolo Paulo, que somente a graça de Deus é o que nos basta. Então, irmãos, nós temos que ter essa percepção, tá? Como eu expliquei para os irmãos, sempre devemos colocar Deus na frente de tudo. E outra pergunta também, por que a vida é comparada à neblina, que Tiago está fazendo essa analogia aqui? Ele usa essa metáfora e realça a nossa fragilidade e também impossibilidade do amanhã, ou imprevisibilidade do amanhã, melhor dizendo. E essa literatura também reforça que a vida prevê, ou a nossa vida ela é breve. Nós estamos aqui em passagem transitória, também quero falar bastante sobre isso no capítulo 1, e reforça mais essa argumentação. Se vocês quiserem ler, então ficar à vontade. Se a gente pega o texto de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12, para tentar gente passar por ele agora, reforça também bastante essa argumentação que a gente está trazendo aqui. Busca reconhecer a nossa natureza, que ela é uma natureza frágil, primeiramente, e que nos leva a depender da graça de Deus e a viver o presente com o propósito eterno. Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, outros textos também, além de termos Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, temos também Salmos, capítulo 102, versículo 3 e versículo 4 também fala bastante sobre isso, tá? Complementa sobre essas verdades que nós estamos trabalhando aqui. Mas vamos fazer o seguinte, não vai dar tempo de passar por todos os textos, mas vamos lá para Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, que eu achei um texto todo bem. Pois quem sabe que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida e vaidade, os quais gastam com sombra. Quem pode decorar o homem, o que será depois dele debaixo do sol? Esse texto que a irmã leu reforça que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Como a gente está vendo. Então, tudo isso que a gente está vendo, temos que ter a compreensão. Nós temos que ter outra pergunta também, como a nossa consciência molda as nossas decisões diárias? Será que eu acho por conta própria? Viver com a perspectiva, irmãos, da eternidade nos faz escolher ações que têm valor duradouro, conforme Deus estabeleceu. Então, temos que ter a percepção de vivenciarmos esse mesmo Evangelho, porque, como nós sabemos, estamos aqui para cumprir o nosso propósito e glorificar a Deus. E devemos, como também Tiago diz também, no capítulo 1, que nós somos como primícias, irmãos, da sua criatura. E temos que ter a percepção que, pelo fato de sermos primícia da sua criatura, temos que sempre prestar o verdadeiro culto e adoração perante a Deus, conforme Deus estabeleceu. Então, Tiago reforça tudo isso, e ele também diz no versículo 15, quando ele diz, em vez disso, em vez do que ele falou anteriormente, ao invés de confiar no nosso próprio mérito, conhecimentos assim como já dei aqui, em vez disso, devemos fazer o quê? Se o Senhor quiser,
se não só vivemos, como também faremos isto ou aquilo, mas se Deus quiser. Se assim for da vontade dele. E a gente tem que ter a paciência, a gente tem que ter a coerência, porque a palavra de Deus, quando a gente se depara com alguns textos, como também quando Tiago diz no capítulo 1, esse mesmo livro, quando ele diz que nós vamos pedir a Deus, ele falou lá sobre a sabedoria. Se alguém, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus, porém, com fé, sem nada duvidando. Se a gente pegar outros textos também, os da Bíblia nos diz que nós devemos orar a Deus, pedir a Ele o que a gente precisa. Mas a gente também tem que ter a consciência, a coerência, de que se Deus fizer, Ele é Deus, glórias a Deus por isso. Se Ele não fizer aquilo que a gente pediu, glórias a Deus por isso, Ele não vai deixar de ser Deus por isso. E a gente continua a glorificar Ele. Porque como também quer comendo, quer bebendo, ou quer fazer outra coisa na nossa vida, sempre devemos glorificar a Deus. Prestar-nos o verdadeiro culto, conforme nós estamos aprendendo. Então, Tiago, ele diz, dá salutação ao povo eleito de Deus, certo? Ele reforça no versículo 16, quando ele diz: agora, entretanto, os jactais das vossas arrogantes presunções. Toda jactância semelhante a essa, ela é o que, irmãos? Maligna. E ele reforça também, complementa que fez essa exposição, no versículo 17, além de dizer isso, ele diz o porquê que toda essa jactância ela é maléfica ou é maligna, que são essas argumentações que eu trouxe aqui para a pessoa confiar no seu próprio mérito. E ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. E Tiago está advertendo o povo de Deus para não ser incoerente. Certo? O povo naquela época do primeiro século estava sendo incoerente acerca do dever tratar os ricos. Quando entrasse alguém na sua sinagoga, quando eles como ele diz lá no capítulo 2, lá naquela época a gente já vê que o povo era incoerente. Então Tiago está reforçando nesse contexto, Tiago está reforçando o povo não ser incoerente acerca disso. Porque se a gente sabe que o bem é a gente colocar Deus na frente de tudo, ser submisso à sua vontade, compreender os seus decretos sobre a nossa vida e dizer: se Deus quiser, se Deus me der a graça de fazer tal coisa, se a gente sabe isso, a gente sabe que isso é o bem. Mas se a gente não pratica essa mesma aprendizado, isso se torna um mal. Como também Tiago diz que se torna um pecado dentre as suas palavras. Então, por isso, irmãos, a gente tem que ter essa percepção, tá? Que se o Senhor quiser, como ele usa esse texto, não é somente um reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação, é muito mais que isso, só reforçando o que vocês compreender. Diferente de práticas supersticiosas, essa expressão também está registrada lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, demonstra que a confiança ativa em Deus declarada, ela sempre representa a glória de Deus, certo? E outra coisa também, a gente tem que fazer a percepção, como o Tiago está exortando o povo de Deus a não somente a saber a doutrina, mas também vivenciar, porque todo bem, todo aquilo que é o nosso dever, que nós sabemos que é o certo de se fazer, a gente não faz, a gente está pecando contra Deus. A gente está negligenciando as suas verdades. Então, Tiago reforça isso claramente aqui nesse texto, certo? Então, as pessoas podem até pensar: não, mas eu vou fazer isso aqui, eu sou um pecadinho aqui, Deus não está vendo, não. Isso aí é besteira, dizendo que ele não está falando. Eu estou vivendo a minha vida toda, o Zico até dizer isso até na live. Eu estou vivendo a minha vida toda com a minha vida. Eu estou ali, eu tenho uma profissão, eu faço isso, faço aquilo, outro. Ok. Mas a pergunta é: quem foi que deu aquela profissão? Quem foi que deu aquela sabedoria? Quem foi que deu aquela experiência? Então, tudo aponta para Deus. Então a gente sabe que tudo devemos glorificar a Deus. Jamais devemos omitir o bem que é a verdadeira palavra de Deus. Sim, a omissão também voluntária, se vamos compreender, ela, como posso dizer, pegando o termo significado de compreender, ela qualifica como transgressão ativa, ou seja, a fé sem as obras, ela é morta. Tiago fala claramente sobre isso no capítulo 1, que a fé sem as obras ela é morta. Ele diz: quer ficar, pois, servos ou homens sensatos, de que a fé sem as obras ela é inoperante, como
no capítulo 3, eu falei no capítulo 3, queres pois ficar certo de que a fé sem as obras era inoperante? Ele diz a ilustração no capítulo 3, no capítulo anterior, ele diz, não foi por obra, não foi por acaso justificado nosso pai Abraão, quando vamos lá para o texto para compreender melhor. Tiago capítulo 4, ele faz até analogia tanto de Abraão quanto de Raabe. Ele dá 2 exemplos de fé, que essa mesma fé ela é praticada, ela é professada, e também ela é confessada e professada, melhor assim dizendo. Esse mesmo texto que a gente está trabalhando, Tiago, só que no versículo do capítulo 3, a gente vai ler o texto todo, mas Tiago diz, no versículo, deixa eu ver o texto que mais acho nosso seu texto. Ele usa a analogia quando ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria mediante o proceder com as suas obras. Já faz a introdução. Aí mais para frente, ele começa a fazer a analogia sobre Abraão. Abraão que creu, isso lhe foi imputado para a justiça, conforme a vontade de Deus. E Tiago, ele usa essa analogia aqui, de como é que nós devemos nos comportar, como deve ser também os nossos proceder, certo? Ele diz também no capítulo 2, no versículo 14, quando ele diz: meus irmãos, para prover, se alguém disser que tem o quê? Tem fé, mas não tiver obras, pode acaso, semelhante à fé, salvá-lo? Ele começa a levantar toda essa argumentação em Deus. Ele usa até a analogia no versículo 19, quando ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas como a gente viu também nessa exposição passada, a gente viu que os demônios realmente eles sabem da existência de Deus. Eles creem que Deus é o Criador de tudo, Ele é soberano sobre a sua criação. Mas eles não foram preparados para andar nas boas obras, como nós iremos fomos. E como a Bíblia também diz que eles creem, que estremecem, mas com suas práticas eles não obedecem a Deus de forma como deveria fazer. Obviamente a gente sabe que todas as coisas acontecem, o mal em si, através de Deus não é o mal, como o próprio Tiago diz, Deus ele não é o mal, e Ele mesmo é ninguém tenta, cada um tentado pela sua própria cobiça, como é Salvatore e o seduz. A gente sabe que, pela graça de Deus, temos que não somente confessar, mas também professar essa mesma fé que nós estamos aprendendo conforme a vontade de Deus, certo? E outra coisa também para reforçarmos a nossa compreensão, a pergunta é: como é que nós devemos discernir o bem e como devemos praticar? A Bíblia nos apresenta os princípios claros, alguns deles eu trouxe aqui para vocês: amar o próximo, justiça, misericórdia. E além disso, a liderança cristã, o Espírito Santo é o que nos guia a identificar as necessidades específicas. E temos que ter sempre essa percepção, certo? Então, com tudo isso, irmãos, de uma forma geral, para o fechamento e aplicação final, a gente consegue compreender as orientações que Tiago dá para o povo eleito de Deus de como é que nós devemos nos comportar, certo? Principalmente o argumento que Tiago argumenta aqui sobre os planejamentos que nós fazemos. Então, tudo deve ser conforme a vontade de Deus. Porque, caso contrário, a gente sempre vai quebrar a cara e receber ira paternal de Deus. E a gente não quer isso, porque a gente quer eleito, a gente pensa: não, mas é só, até mesmo os ímpios são muito ímpios. Eu, quando não tinha conhecido com seus irmãos, pensava: não, mas é só uma pancadinha, Deus lá, eu vou aguentar. A gente não é nada, irmãos. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, a gente vê que não somos nada diante de Deus. Nós não somos o troço, somos o troço do subtroço. Diante de Deus, não somos nada. Por isso que Tiago usa essa metáfora da neblina aqui, essa exposição que a gente viu. E a neblina, ela logo aparece, logo desaparece, ou se dissipa, conforme ele falou. Então, tudo isso a gente consegue perceber que, se a gente não abraçar essas verdades, se a gente não vivenciar isso no nosso contexto de vida, Deus vai nos ensinar isso a Ele, e a gente não vai aplicar as vontades de Deus. A gente só aguenta porque Cristo é a nossa pedra angular, como o próprio apóstolo Paulo disse, que Cristo é a nossa pedra angular, e Ele é o nosso mediador, o mediador de Deus para com o seu povo. E temos que ter a percepção, como ele também diz, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a gente tem que ter a compreensão, irmãos,
e que jamais devemos confiar em nós mesmos, como tem alguns irmãos, também não vou nomeá-lo, que diziam: não, mas eu tenho conhecimento tal, não vai acontecer nada, não, mas eu sei disso, eu sei daquilo outro. E Deus foi lá e quebrou as pernas daquele irmão que eu posso, ou a irmã também, já aconteceu. A gente sabe que a verdade de Deus é o que prevalece. E a gente sabe, irmãos, com o fechamento, que essas coisas acontecem porque Deus ele quer provar que nós somos totalmente dependentes dele, que nada sem ele acontece. O trabalho que Deus nos concede, essa graça, é tudo por meio dele, pela graça dele, lá que a gente respira, é tudo da graça de Deus. Então a gente sabe que tudo que nós devemos fazer, devemos sempre glorificar a Deus e honrar também o nome do nosso Deus, como diz o Cabecinho Maior Calvinista, que o nosso fim supremo principal do homem é glorificar a Deus e gozar para sempre. Tá? Então, como conclusão, cada verso dessa nossa discussão que a gente trabalhou aqui, a gente viu as tendências ao controle sobre o orgulho. A gente sabe que a palavra de Deus ela diminui o ego humano, porque o ser humano é uma desgraça, tem essa colocação. Sempre vai colocar, como também disse o Tiago em suas cartas, nos capítulos anteriores, que o homem se gaba, ele fala lá no contexto da língua, mas de outras formas, o homem ele sempre vai querer se orgulhar de alguma coisa. E a palavra de Deus, como também disse aqui em Paula, os comentários que ela costuma fazer, que sempre devemos ser humildes acerca da palavra de Deus, ser humildes diante de Deus. Se Deus nos dá um conhecimento, nunca deve evitar inclinar o nariz, levantar a cabeça, esquecer de Deus, esquecer das nossas raízes, da nossa identidade, que foi imputada a nós através de Cristo Jesus. Não devemos esquecer dessas verdades. E tudo isso a gente consegue ter a percepção de que a palavra de Deus ela sempre vai nos humilhar, nos pisotear para a glória de Deus, refletir também na sua criação, principalmente no nosso ser. E devemos ter a compreensão, irmãos, que todo esse aprendizado, no fechamento, todo esse aprendizado, que Deus ele possa nos capacitar para fazer o que é correto, como também disse Tiago, no versículo 17, na parte final do texto, que se nós sabemos o que é bem e a gente não pratica, isso se torna um pecado. Temos que ter discernimento dessas coisas para Deus ter misericórdia de nós, porque sempre falhamos, cometemos falhas, e principalmente, até nos mínimos detalhes, temos tendências a esquecer de Deus. E dizer assim: não, vou fazer isso aqui, mas eu tenho um problema aqui, e simplesmente esquecer de Deus. A gente não pode fazer dessa forma. Então, esses são o nosso estudo de hoje. Então, assim, já pode encerrar a live. Vocês têm